Vamos começar essa aula de programação na linguagem C, para quem já conhece uma outra linguagem de programação, ou especificamente para quem já conhece a linguagem Python, mostrando algo bem básico e ao mesmo tempo mostrando algo que não é tão fácil, não é tão simples, que é o assunto ponteiros, que é um assunto que gera dor de cabeça nos alunos e no professor também, tá? Então vamos lá, então o programa começa aqui, né? Então você pode declarar uma variável, por exemplo, um caractere, char, C, pode chamar de char letra, o nome que você quiser dar para a variável, e está declarada a variável, né? Aí, a partir daí você pode atribuir. Ou durante a criação você já pode fazer a atribuição, dizer que o C já é criada e inicializada com a variável, com a constante A, com o caractere, com a letra A maiúscula logo no início. Tá? Então observe, você precisa declarar uma variável, dizer qual é o tipo dessa variável e pode, se você quiser, dar um valor inicial para essa variável. E tudo termina com ponto e vírgula. Tá? Se você quiser declarar um inteiro, por exemplo, int total, e dizer que esse total é 1, 2, 3, mesma coisa, cria uma variável do tipo caractere e uma variável inteiro total, tá certo? Vamos ver como é que fica isso na memória do computador. Na memória do computador, você vai ter uma estrutura desse tipo, né? Vamos supor que você tenha comprado um computador ou um celular com 16 GB de memória. Então, a primeira caixinha aqui, que é o primeiro byte, tá? Que são 8 circuitos que guardam valores ligado ou desligado, ou seja, com essas 8 possibilidades você tem 8 valores ligados ou desligados, você tem até 256 possibilidades. Então, por exemplo, um caractere ele ocupa 1 byte, tá? Então vamos supor que você tem aqui o seu caractere. Eu vou representar aqui uma variável, a variável C, tá? E essa variável C vai estar na posição 0, 0, 0, 1, tá? Então, se você colocou A nessa posição, vai estar lá na sua memória a letra A, que eu estou representando aqui com aspas simples, tá? Observa o seguinte, você tem que saber esse endereço? Não, o compilador já cria isso para você. Pode ser no endereço 1, pode ser no endereço 1000, no endereço 1 milhão e assim por diante. O que importa é que você vai ter em alguma região da memória, tá? Por exemplo, a região 001, que você vai conhecer como C. E nessa posição você colocou A. Já essa variável inteiro total, o inteiro ele representa números entre menos 2 bilhões aproximadamente e mais 2 bilhões. Para você ter esse tanto de combinações diferentes, você precisa de 32 circuitos, ou então 4 bytes de 8 bits cada um. Tá? Então, esse 32, que é 2 elevado a 32, você vai ter 4 bilhões de combinações. Então, vamos supor que essa sua variável inteira, ela vai estar aqui, né, essa variável total, ela esteja aqui no endereço 6, tá? Se tiver no endereço 6, você vai ter alguma coisa parecida aqui com... vou representar aqui, apagar essa... para poder facilitar o entendimento aqui do que eu estou querendo mostrar. Eu vou precisar, para essa variável inteira, eu vou precisar desse espaço aqui de 4 bytes, né? Esses circuitos aqui, e eu vou, de alguma forma, eu vou escrever nessa região toda o número 123, tá? Então, recapitulando, o caractere C, eu tenho 256 tipos de caractere, tá? Cabe o alfabeto, cabe símbolos especiais, cabe os dígitos de 0 a 9,
tá? Mas vai ocupar 1 byte porque são 256 possibilidades. Os números inteiros, como são números entre menos 2 bilhões e mais 2 bilhões, eu preciso de 4 espaços na memória, então por isso eu vou ocupar aqui esse 123 usando 4 bytes, tá? Então essa é a situação. Vamos continuar aqui o nosso programa e ver o que acontece com outro tipo de variável que eu vou usar aqui agora, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável que o tipo dela vai ser char asterisco PC. Então, isso aqui parece estranho, tá? Você não vê isso em muitas outras linguagens, ou seja, o tipo da variável PC é char asterisco. Isso na linguagem C significa que PC é um ponteiro para uma variável do tipo caractere, um apontador para variáveis que ocupam 1 byte, tá? Ou seja, um ponteiro do tipo char. Então, se você desenhar esse PC aqui, antes disso, vamos desenhar um ponteiro para int também. Vamos colocar esse aqui, aí depois a gente faz o desenho completo. Então, vamos supor que eu tenho agora uma variável, uma outra variável, int. Pint, vamos chamar de pint aqui, que é um ponteiro para int. Então, se eu representar aqui no nosso desenho, tá? Eu vou ter lá PC, tá? E esse PC ele vai apontar para o A. E o pint eu quero que aponte, melhor dizendo, né? Ainda não estou apontando, eu quero que aponte para cá. Como é que eu faço isso? Você faz com a seguinte instrução. Você chega aqui e faz PC, tá? Vai receber o endereço da variável C. E você vai dizer que pint recebe o endereço da variável total. Poxa, mas isso parece tão confuso. Para que serve isso? Isso é fundamental para o funcionamento da linguagem, tá? Outras linguagens mais evoluídas, mais modernas, tá? A gente está falando de uma linguagem de 1970, 1972, que é a linguagem C, tá? Mas é uma linguagem que ainda hoje é utilizada para construir sistemas operacionais, para construir outras linguagens. Então, por exemplo, se você usa o seu celular, provavelmente o sistema operacional desse seu celular foi escrito em C. Se você está usando o Python foi escrito usando o C ou C++. Tá? Então, precisa desses recursos de interagir com o hardware de uma forma bastante forte para você poder construir coisas de um nível mais alto, coisas que você possa esquecer que existe o hardware lá embaixo. Tá? Então, se você observar aqui, a variável C está no endereço 1, eu coloquei o A lá. O PC aponta para o A. E como é que eu faço para eu imprimir e ver o que tem na variável PC, tá? Para onde que o PC aponta? Você pode fazer um printf. E aí, se você quiser imprimir o caractere, tá? Basta você colocar, quero imprimir o C, esse /n que está aqui é para ir para a linha de baixo, tá? Então, se eu executar isso que está aqui, você vai ter se você executar, você vai ter impresso o caractere A, tá? Porque eu mandei printar o valor de A, tá? Que é esse que está aqui em cima. Mas teria outra forma de fazer isso? Sim, você poderia simplesmente fazer o que está aqui, colocar asterisco PC. Olha a diferença aqui, ó. Estou colocando para imprimir asterisco PC, que significa
eu quero imprimir o caractere que está apontado pelo ponteiro de caractere. Então você faz asterisco PC. Então se eu executar dessa forma, eu vou ter o valor de A, tá? Se eu quiser até alterar isso, por exemplo, se eu quiser mudar, por exemplo, dizer que asterisco PC recebe o valor B, quiser imprimir o valor da variável C, da mesma forma você vai ter lá, agora está valendo B, tá? Então, o que a gente poderia fazer de forma análoga? O que você precisa fazer com paint também, tá? Se você, ao invés de mexer com o valor da variável C, quiser trabalhar só com inteiros também, vamos limpar aqui um programa para facilitar o entendimento, tá? Vamos mudar esse exemplo aqui. Eu vou trabalhar só com a variável total. Vou dizer aqui, ó, que paint recebe o endereço de total, já está aqui embaixo, né? E agora, se eu quiser colocar aqui paint recebe não um caractere, mas o valor 456, no momento que eu for imprimir, aí eu não vou imprimir mais caractere, vou imprimir in, tá? Eu vou imprimir asterisco paint, tá? Então, se eu compilar isso aqui e executar, vamos limpar aqui a tela e executar, eu vou ter lá o valor 456, tá? A mesma coisa que eu havia, de forma análoga, né, o que eu havia feito com o caractere, eu fiz com o inteiro. Então, recapitulando, declarei um inteiro, inicializei com 1, 2, 3, declarei um ponteiro para inteiro, disse que o valor de ponteiro para inteiro é onde fica esse total. Então aqui, por exemplo, ó, paint está apontando para essa região, nessa região tem 1, 2, 3, aí eu disse que o valor apontado para o paint passa a ser 456, então o que eu estou fazendo aqui na verdade? Se a gente for olhar em termos de fazer um desenho, eu posso chegar aqui e falar, eu troquei essa região aqui, da mesma forma como eu tinha trocado a região lá e colocado valor de B, aqui eu mudei para 4, 5, 6. Lá eu tinha colocado B no exemplo anterior, tá? Então, quando eu fizer printar asterisco paint, eu vou imprimir 4, 5, 6, tá? Então, eu posso usar a variável, como a gente usa em linguagens mais comumente usadas, né? O Java, o Python, que vocês conhecem, tá? Mas posso usar ponteiros. E como é que a gente usa ponteiros? Lembrando, reforçando o conhecimento aqui. Paint é uma variável que você declara e declara dessa forma. Esse asterisco int, ou seja, é um ponteiro para int, é assim que se lê. Como é que você recebe o valor desse paint? Você coloca paint recebe o endereço da variável para o correspondente ao local para onde você quer que o ponteiro aponte, tá? E aqui você faz a atribuição. Então, asterisco paint, ou seja, o local apontado recebe o 456. E aqui eu posso dizer, ó, o local apontado, tá, vai ser impresso, tá? Aí você vai dizer, mas paint não é uma variável também? Sim, o paint é uma variável. Então, se você quiser, se o paint, por exemplo, isso aqui, espero que não fique confuso. Quer dizer, todas as variáveis têm o seu local onde fica na memória, tá? Então, aquela variável C, que era aquele caractere, ficava na posição 1, a variável total está na posição 6, e, eventualmente, a gente poderia ter
que o nosso paint, ele poderia estar aqui, ó, nessa posição 11 de memória. Então essa posição foi reservada para guardar o paint. E o que ele guardaria nessa posição? Ele guardaria o valor 6. Por quê? Porque o paint aponta para a posição 6 de memória, tá? Então a gente normalmente nem se preocupa com isso, mas se você um dia quisesse saber qual que é a posição, normalmente não vai ser esses números tão baixos assim, mas se você quiser imprimir o valor de paint, veja bem, eu não estou imprimindo o valor apontado por paint, eu estou imprimindo qual é o valor de paint, o que tem, qual é o endereço. Então, para isso, eu executaria aqui e ao imprimir esse paint, ele vai dizer qual é o endereço desse paint, tá? Então, o paint está aqui nesse endereço, aqui é um número grande hexadecimal. Lembra que a nossa memória aqui, ela tem desde o endereço 0 até o endereço 16 bilhões de bytes aproximadamente. Então aqui é um número bem grande, tá certo? E ele está nessa posição aqui, 61FE14, tá? Por acaso. Talvez se eu rodar o programa outro dia, em outra condição de memória do computador, o programa vai resolver colocar essa variável numa outra posição qualquer, tá certo? Então aqui nós representamos como 11, como posição 11, mas o programa resolveu colocar nessa posição que está aqui. Você precisa saber das posições absolutas dos ponteiros? Claro que não, tá? Mas é preciso saber manipular, ou seja, recapitulando mais uma vez, saber declarar um ponteiro, saber atribuir um endereço para o ponteiro, saber manipular o ponteiro e saber fazer a dereferência, né? Ou seja, você chegar e falar assim, olha, eu quero usar o conteúdo apontado pelo ponteiro, que seria asterisco paint, tá? Então essa é a ideia de ponteiros. Então com essa ideia na mente a gente vai fazer uma aplicação, porque de cara já precisa, tá? Vou mostrar um exemplo aqui, para que fique um pouquinho claro, tá? Vamos imaginar essa seguinte situação aqui, ó. Estou com o total, tá? E eu quero imprimir esse total. Ah, mas se não tem um valor inicial, então como é que você lê? Você pode fazer printf, digite total. É necessário você fazer isso, quer dizer, não existe um comando que você faça o prompt, né? E ao mesmo tempo busque, porque uma coisa é imprimir, outra coisa é você ler. E aí o comando scanf, você vai ler um número inteiro e aí você precisa passar o total. Só que a gente vai ver nas aulas seguintes, quando a gente começar a trabalhar com funções, que para você conseguir ler alguma coisa, receber de volta para uma função, essa aqui é uma função scanf, tá? É uma função que vai ter que voltar com o total modificado. Então, internamente, ela tem um ponteiro para você poder alterar o valor desse ponteiro e mexer na variável total, tá? Então, se eu compilar isso aqui e executar, eu vou ter lá o que eu quero. Então ele vai escrever digite total, aí eu vou colocar 789, dou Enter e ele vai imprimir 789. Se eu não colocasse esse endereço que está aqui, tá? Ele não conseguiria ter acesso a essa variável total, ele que eu digo é o scanf, é essa função, ter acesso a essa variável total para modificar o valor dela, para poder colocar o valor que eu digitar. Tá? Então eu preciso nessa linguagem concretamente ter acesso aos endereços de memória. Não preciso saber quais endereços, mas eu preciso ter, de alguma forma, manipular esse endereço. Então por isso eu uso esse comercial aqui. Tá? Então a linguagem você não consegue fugir desse assunto ponteiros. Tá? E vamos continuar nas próximas aulas tratando disso.